Hoje eu quero te ensinar a responder a seguinte pergunta. Eu acreditei em valores a mais na conta do servidor público. E aí, ele é obrigado a devolver ou não? Se você já atuou alguma vez fazendo pagamento da folha de alguma empresa privada, ou se você conhece alguém que faz esse serviço, você deve saber que é muito provável que em algum momento aconteça algum erro que te faça pagar um valor maior ou menor do que o devido para aquele mês de referência. Isso pode acontecer por vários motivos. Seja porque a remuneração do trabalhador naquele momento é variável, seja por uma pura desconcentração da tua parte, um equívoco da tua parte, ou mesmo porque teve alguma mudança na lei trabalhista e que gerou um pagamento de uma verba diferente daquilo que já era feito e que você ainda não estava ciente disso. Agora, imagina se esse erro acontece em relação à folha de pagamento de um município inteiro. E mais, imagina que esse pagamento vinha ocorrendo por anos até que alguém perceba o equívoco e faça a suspensão dos valores. E eu vou além. Na administração pública se busca proteger o princípio do interesse público em detrimento dos interesses privados. Por conta disso, é correto eu dizer que esse servidor vai ser obrigado a devolver os valores que ele recebeu indevidamente, ainda que o pagamento tenha ocorrido por anos. Olha, se você atua ou pretende atuar como assessor ou consultor na administração pública, eu te garanto que esse assunto vai chegar até você. E é preciso que você tenha segurança para apresentar uma solução ao caso concreto, porque uma decisão errada pode gerar uma consequência enorme e mais ainda, uma dor de cabeça não só para você, advogado, mas também para o gestor público que você assessora. E é por isso que, se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, fica até o final desse vídeo que eu prometo que vou te passar todas as informações que você precisa saber agora mesmo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Meu nome é Raíza, eu sou advogada, professora e atualmente procuradora municipal. Eu deixei o meu cargo público efetivo para atuar como assessora jurídica na administração. E desde então eu tenho acompanhado de perto as dificuldades de um gestor público e como uma equipe especializada e bem preparada pode contribuir muito para o bom funcionamento da máquina pública. Por conta disso, eu tenho desenvolvido uma série de vídeos que buscam te provar o quanto que atuar nessa área pode ser uma grande oportunidade para você e como você pode estar deixando passar isso. Por isso, já vai dando um like nesse vídeo para eu saber que você gosta de conteúdos desse tipo e para eu continuar trazendo mais informações da administração pública para você. Hoje eu quero te ensinar a responder a seguinte pergunta. Eu acreditei em valores a mais na conta do servidor público. E aí, ele é obrigado a devolver ou não? Essa pergunta é comumente feita por gestores públicos. E eu já te adianto que a resposta para ela você não vai encontrar a partir de uma simples leitura do texto de lei. E eu vou te contar uma história para que você entenda como é que surgiu a solução para essa pergunta. Em agosto de 2006, um servidor que era aposentado pela Universidade Federal da Paraíba, ele recebeu uma notificação da universidade dizendo que ele recebia uma verba de mais ou menos R$ 59 à época e que esse recebimento era indevido, ele não deveria receber esse valor na sua aposentadoria e que por conta disso ele seria obrigado a devolver em torno de R$ 2.500 mais ou menos em valores da época. Essa vantagem tinha sido instituída em 2003 e ela não integrava a base de cálculo de nenhuma outra vantagem. O que significa que esse servidor, ele recebia só aquele valor e esse valor não era refletido no valor que ele receberia a título de outras vantagens nos proventos da aposentadoria. Esse servidor não concordou com a notificação da Universidade Federal e por isso ele foi até o judiciário para reclamar de que ele não tinha que fazer ressarcimento nenhum, de valor nenhum. À época, a Universidade Federal da Paraíba alegou perante o judiciário que a Lei 8.112 de 1990, que é uma lei que cria o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ela tem um artigo que diz que a administração ela pode descontar direto da remuneração ou dos proventos de aposentadoria do servidor os valores que foram pagos, né, e que serão ressarcidos à administração. Então, valores a título de ressarcimento ou indenização
defesa. Por conta disso, o valor que foi pago indevidamente para o servidor gerou um prejuízo ao erário. E esse prejuízo poderia ser ressarcido pela administração pelo desconto direto lá nos proventos de aposentadoria desse servidor. Esse ressarcimento ele poderia ser feito então de forma direta, parcelada, e esse valor da parcela mensal não poderia ultrapassar 10% do total que recebia o servidor a título de remuneração ou a título de provento de aposentadoria. O servidor, por sua vez, alegava que ele não tinha contribuído em nada para o erro da administração e que, por conta disso, não era justo que ele fosse obrigado a devolver um valor por conta de um equívoco que ela mesma cometeu. Após analisar os argumentos de ambas as partes, o juiz da primeira vara, ou melhor dizendo, o juiz da vara federal de primeiro grau, ele decidiu que, de fato, havia sim a possibilidade de ressarcir a administração por conta de valores que foram pagos indevidamente aos seus servidores ou ex-servidores, mas que esse ressarcimento não era assim de uma forma indiscriminada e que havia alguns critérios para que a administração pudesse cobrar esse valor dos seus servidores. O primeiro critério para pagamento, para ressarcimento da administração pública, seria a existência de um devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. Raíza, traduz para mim esse juridiquês. Ora, a administração, o juiz entendeu que a administração não poderia simplesmente ir lá e fazer o desconto sem notificar esse servidor, sem oportunizar que ele se defendesse, que ele se manifestasse em relação ao desconto. Até porque a gente está falando de retirar uma verba, de cobrar uma verba que foi paga, que já foi utilizada por ele. E o juiz entendeu que no caso desse servidor da Universidade Federal da Paraíba, um simples aviso, uma notificação prévia, como foi feita no caso dele, já seria suficiente para suprir esse requisito. E isso porque com a notificação em mãos, o servidor poderia ir lá, bater na porta da administração e se manifestar, né, apresentar o seu direito de defesa, ou se ele quisesse, ele poderia recorrer diretamente ao judiciário, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso do servidor que a gente está analisando aqui. Mas não para por aí. O segundo requisito seria o respeito ao prazo decadencial de 5 anos. Se você, advogado, não lembra dessa matéria, ou se você caiu de paraquedas aqui e não sabe nem do que eu estou falando, eu vou te explicar, tá? A Lei 9784 de 1999 é uma lei que cria um processo administrativo federal. E essa lei ela também é aplicada de forma subsidiária a estados e municípios. O que eu tenho a ver com isso, Raíza? Bom, a Lei 9784 ela tem um dispositivo, um artigo, que diz que a administração ela vai ter o prazo de 5 anos para rever os seus atos e anular os atos que foram ilegais, mas atos que geraram efeitos favoráveis a terceiros. Então, o juiz entendeu que nesse caso concreto, caso que a gente está discutindo aqui, se a administração quisesse ser ressarcida pelos valores que ela pagou de forma indevida, ela só poderia cobrar os valores dentro desse período de 5 anos. 5 anos a partir desse reconhecimento de que o pagamento tinha sido indevido. E que os valores pagos há mais tempo, além dos 5 anos, não poderiam ser ressarcidos pelo servidor, seriam perdidos pela administração, porque existem alguns princípios que regem a relação entre a administração e o administrado. Um desses princípios é chamado de proteção da confiança legítima. O que significa isso? Significa que na relação entre a administração pública e administrado, a pessoa, o particular ou o servidor, ele não pode se sentir numa insegurança jurídica tão grande a ponto de que todas as decisões da administração podem ser revistas a qualquer momento. Isso geraria para ele um desconforto enorme e uma instabilidade muito grande na hora de ele agir dentro dessa relação de administração pública. Então, o servidor, quando ele recebe um valor ou quando ele recebe uma decisão administrativa, não só o servidor público, mas o particular, quando você vai até o poder público e recebe uma decisão administrativa, você tem a confiança de que aquela decisão administrativa é válida e de que ela não vai ser revogada de uma forma unilateral, sem que as regras do jogo sejam previamente estabelecidas em lei. Por conta desse princípio, o juiz aplicou esse dispositivo da Lei 9784, estabelecendo
que o ressarcimento da administração só poderia acontecer em relação aos valores pagos nos últimos 5 anos. Para além disso, o valor seria perdido e a administração não poderia cobrar. Agora, um terceiro requisito para o ressarcimento da administração, e esse é bem importante, seria que a administração não poderia cobrar os valores que foram pagos indevidamente em razão de uma má interpretação ou uma má aplicação da lei pela própria administração. Como assim, Raíssa? Imagine que durante o exercício da sua relação pública, da administração pública, o gestor, ele lida com um arcabouço enorme de leis, né, decretos, atos normativos em geral. E às vezes é necessário um exercício de interpretação a respeito daquela lei que está sendo aplicada no caso concreto. E a partir da interpretação que se é dada, eu posso ter resultados completamente diferentes. Se a administração pública, ela deu uma interpretação e naquela interpretação ela entendia que era devido o pagamento, anos depois, quando ela revê e entende que a interpretação que foi utilizada anteriormente era equivocada, se o servidor estivesse de boa fé, se o servidor não tivesse contribuído para esse erro na interpretação da administração, ela não poderia cobrar esses valores. Porque imagine só, quando a própria administração confere uma interpretação a uma lei, é porque naquele momento ela mesma entende que aquele pagamento é devido. Se o próprio poder público entendia que o pagamento era devido, não é razoável exigir que o servidor público entenda de forma diferente e que ele prove que o pagamento era indevido à época. Porque existe até mesmo por esse princípio que a gente conversou, da proteção da confiança legítima, mas existe uma presunção de que aquela decisão é válida. Ao entender assim, o juiz acabou conferindo uma interpretação ali de que, no caso de erro, né, da administração na interpretação ou na aplicação de uma lei, o servidor seria protegido, tá, por essa presunção de que a decisão à época era válida e de que o pagamento, portanto, era devido. Veja que a gente está estabelecendo como um terceiro requisito para o ressarcimento da administração olhar qual foi a causa desse pagamento indevido. Eu entendi, Raíssa, então eu preciso olhar para esses 3 requisitos para o ressarcimento da administração. A existência de um devido processo legal, com uma notificação prévia do servidor, oportunizando a ele que ele se defenda desse desconto. O respeito ao prazo decadencial de 5 anos. E por fim, eu tenho que olhar qual foi a causa do pagamento indevido, se isso não decorreu de um erro na interpretação ou numa aplicação da lei pela própria administração pública, sendo que o servidor estava de boa fé à época. E olha, o juiz também entendeu que era possível, nesses casos de ressarcimento, se eu preencher esses 3 requisitos, a administração poderia ir lá e descontar diretamente da folha de pagamento do servidor ou da folha ali da remuneração ou dos proventos. Porque isso é diferente de uma penalidade administrativa. Eu estou falando de um ressarcimento que não é uma penalidade de multa, por exemplo. Não é uma sanção da administração. Se fosse uma sanção da administração, essa decisão ela não tem autoexecutoriedade. O que significa que a administração não pode, por si só, ir lá e fazer a cobrança do valor. Ela precisa recorrer ao Poder Judiciário. Mas como eu não estou falando de sanção, eu estou falando de um ressarcimento ao erário, aí sim se admitiria, né, a aplicação lá daquela lei do Estatuto da 8.112, de que a administração pode fazer o desconto direto na folha de pagamento. Eu nem preciso te dizer que a Universidade Federal da Paraíba não concordou com essa decisão do juiz de primeiro grau. E o que aconteceu? Ela recorreu ao Tribunal de Justiça da Paraíba com os mesmos argumentos. Então essa decisão inicial foi revista por um órgão colegiado, composto por 3 desembargadores. À época, o que eles decidiram foi que, de fato, a administração pode sim ser ressarcida de valores que pagou indevidamente, mas que isso teria que preencher alguns requisitos, e esses requisitos foram bem pontuados pelo juiz de primeiro grau. Por conta disso, o Tribunal de Justiça, por unanimidade, o que significa que os 3 desembargadores votaram por interferir o recurso da Universidade Federal da Paraíba e garantir ao servidor o direito de não ser cobrado desses valores que ele recebeu de boa fé à época. Mais uma vez, a Universidade Federal da Paraíba não concordou com a decisão e subiu para o Superior Tribunal de Justiça,
o STJ. Além desses outros argumentos, né, duas coisas que são importantes de eu te pontuar é que a Universidade Federal da Paraíba alegava que o ato, quando ele é ilegal, quando ele é um ato nulo, dele não se origina nenhum efeito. Então, eu não poderia conceder validade aos pagamentos que foram feitos a partir de uma decisão que era nula, que era equivocada. Além disso, ela entendia que o prazo decadencial de 5 anos não ia se aplicar naquele caso, porque como todo mês eu tinha um pagamento feito para o servidor, esse prazo ele ia se renovando mês a mês. Esses argumentos chegaram ao Superior Tribunal de Justiça e adivinha qual foi a decisão do STJ? Como ele tinha vários processos com o mesmo tema, o STJ decidiu reunir tudo isso e julgar uma única vez a matéria e conferiu o seguinte entendimento: quando o pagamento indevido ocorreu por conta de uma má interpretação ou uma má aplicação da lei feita pela própria administração pública, não é possível que essa cobrança seja feita do servidor de boa-fé. Então, o pagamento indevido, para eu saber se a administração seria ou não ressarcida, eu teria que olhar a causa desse pagamento indevido. E se eu tivesse tido uma interpretação, uma mudança de interpretação da administração, essa mudança, a administração poderia até suspender os pagamentos dali para frente, mas ela não poderia cobrar os valores já pagos e já recebidos pelo servidor de boa-fé. Tá, Raíssa, então chegamos ao final. É essa a decisão que prevalece. Não é bem assim, tá? Eu tenho que te dizer que essa história, anos depois, voltou novamente para o Superior Tribunal de Justiça, mas agora com algumas diferenças. Em 2018, 6 anos depois de apreciar esse caso que a gente acabou de discutir, novamente o STJ foi chamado a se manifestar acerca da mesma matéria. 5 servidores aposentados da Universidade Federal do Alagoas receberam uma notificação, bem como lá no caso que a gente já analisou, de uma decisão administrativa que determinava a suspensão dos pagamentos de uma verba que era recebida e também a devolução de valores que tinham sido recebidos de forma equivocada à época. Os servidores também não concordaram com a decisão e recorreram ao judiciário. Na sua manifestação, a universidade alegou que a base de cálculo que estava sendo usada para pagar esses servidores era equivocada, que na verdade o valor que estava sendo devolvido é porque eles eram pagos como professores titulares, mas na verdade eles eram professores assistentes. E no meio do caminho eu tive a criação dessa figura do professor assistente que tinha uma remuneração diferente. Por conta disso, a administração estava calculando de forma equivocada a remuneração deles como professor titular e não como professor assistente. Isso virou uma grande discussão na justiça. E os servidores alegaram que o erro de cálculo da administração era um problema exclusivo da administração e que eles não poderiam arcar sozinhos com o ônus do equívoco que tinha sido cometido pelo próprio poder público. Além disso, os servidores clamaram pela aplicação da teoria do fato consumado, segundo a qual essas situações que eram repetidas ao longo do tempo, elas se convalidariam de forma automática. E seria exatamente, na visão deles, o que estava acontecendo naquele caso. Por mais que eu tivesse um erro reconhecido pela administração no cálculo, na forma de contar essa remuneração, esse erro ele foi repetido pelo pagamento mensal por anos a fio, até que a administração percebesse que estava cometendo um equívoco no cálculo, na base de cálculo. E essa situação já estaria já estaria convalidada por conta da aplicação lá do princípio da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica que nós já conversamos. Além disso, os servidores alegaram que aquela verba que eles recebiam a título de proventos de aposentadoria tinha um caráter alimentar. Eram verbas para o próprio sustento dos servidores e por isso eles não poderiam ser condenados a devolver valores que têm natureza alimentar. O juiz de primeiro grau, na hora de analisar essa decisão, ele disse que a administração, quando constatar o equívoco, ela pode sim suspender imediatamente o pagamento. Agora, para devolver os valores, ela teria que constatar se o servidor, de alguma maneira, contribuiu para que a administração cometesse aquele erro ali de cálculo. E que não era o caso concreto. E por conta disso, os servidores, aqueles 5 servidores da Universidade Federal do Alagoas, não precisariam devolver os valores recebidos. Aliás,
naquela época, a Universidade Federal já tinha feito os descontos direto nos proventos dos servidores. E por conta disso, o juiz determinou que a universidade devolvesse corrigidos os valores que já tinham sido descontados dos proventos dos servidores. Ora, é claro que a Universidade Federal não concordou com essa decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal, que é o tribunal de segundo grau. Por conta disso, a alegação, da universidade é de que eu não tinha a repetição de verbas ali indevidas, que a repetição de verbas indevidas eu não teria aplicação da teoria do fato consumado naquele caso, porque a decisão da administração era nula. Lembra que a gente já falou da nulidade da decisão administrativa lá atrás? Então, aqui a Universidade Federal do Alagoas, do estado do Alagoas, assim como a Universidade Federal da Paraíba, também entendeu que aquela decisão nula não poderia gerar efeitos e a administração, até pelos princípios da legalidade, da moralidade, não poderia simplesmente ignorar o erro e deixar esse valor assim, sem um pagamento, sem eu ter uma correspondência legal para aquele pagamento. Naquela época, o STF ele tinha um posicionamento de que a administração poderia sim ser ressarcida desde que se observassem os seguintes requisitos: total boa-fé do servidor, a ausência de participação dele na hora de a administração cometer esse equívoco, então o servidor não poderia contribuir para o equívoco da administração, uma dúvida razoável naquela aplicação e na interpretação da lei, então eu tenho que ter uma dúvida considerável que justificasse o erro do poder público, e por fim, que a interpretação, a solução que foi dada pela administração e a interpretação que ela conferiu teria que ser razoável, não poderia ser uma interpretação completamente absurda e desarrazoável. Por conta disso e com base nessa manifestação do STF, desse entendimento que prevalecia à época do STF, o TRF decidiu por não considerar o recurso, não julgar improcedente o recurso da Universidade Federal do Alagoas, entendendo que sim, os servidores não precisariam devolver os valores recebidos. Novamente, essa decisão chegou até o STJ, que precisou analisar novamente a matéria, mas agora sob uma outra perspectiva. E aqui um ponto-chave para você entender o porquê que nós trouxemos essas duas decisões, uma lá em 2012 e outra aqui em 2021, que foi o final, essa decisão final do STJ. O que acontece? Agora, a Universidade Federal do Alagoas, ela entendeu e usou esse argumento de que o STJ precisaria analisar novamente a matéria porque era diferente daquele caso concreto que já tinha sido julgado. Porque agora o erro, a causa do erro da administração não era mais uma má interpretação ou uma má aplicação da lei, mas na verdade era um erro operacional ou um erro de cálculo da administração. Então a causa era diferente. Naquele momento a administração entendia que a aplicação da lei deveria ser daquela forma, então havia uma presunção de validade, de legitimidade do ato, porque o próprio poder público entendia ser devido o pagamento, mas agora não tinha uma dúvida sobre a aplicação da lei, eu tinha um erro de cálculo da própria administração, um erro operacional, procedimental. É quase como se eu estivesse aqui escrevendo alguma coisa e eu errei algo no meu sistema, algum lançamento no sistema. Então, a causa do erro era diferente e por isso que o STJ teria que ser chamado para se manifestar novamente sobre a matéria. O STJ concordou e falou, de fato, a gente tem uma diferença nessas duas situações concretas. E o que ele decidiu? Agora eu quero que você leve esse entendimento para as decisões que você vai precisar tomar ou para os casos concretos que vão chegar até a tua mesa. O STJ decidiu que, quando eu estiver falando de uma má interpretação e uma má aplicação da lei, eu não vou ter devolução dos valores se o servidor tiver de boa fé. Mas e um erro operacional ou um erro de cálculo? Tá? Se a administração errou lá na hora de fazer o lançamento e colocou um zero a mais ali no sistema, esse servidor não vai precisar devolver? Não, o STJ entendeu que no caso de erro operacional ou erro de cálculo, o servidor será sim obrigado a devolver o valor a mais que ele recebeu. Agora, salvo se ele conseguir provar que ele não tinha como saber, não tinha como perceber o erro.
Como assim, Raiz? Imagine que a remuneração desse servidor ela é variável. Todo mês ele recebe um valor diferente, às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E às vezes a diferença ali da administração foi de 50, de 100 reais. Não tinha como esse servidor perceber esse equívoco se a remuneração dele varia mês a mês. Agora imagine que esse servidor recebe exatamente a mesma coisa todo mês. De repente ele recebe o desconto, o crédito de 500 reais a mais na sua remuneração. Ele não saiu de férias, ele não tem nenhuma verba indenizatória para receber. Ora, esse valor que foi creditado a mais na conta do servidor, ele chama a atenção porque ele é diferente daquilo que é devido ao servidor todo santo mês. Então, nesse caso, eu não tenho essa alegação de que o servidor não tinha como saber que o valor era equivocado. Ou imagine que no mês o servidor recebe 2 vezes o valor do que ele ganha, sem nenhuma justificativa plausível para isso. Nesses casos, a administração pode sim cobrar. Na verdade, ela vai cobrar no erro operacional e no erro de cálculo, salvo se o servidor conseguir provar que não tinha como ele perceber o equívoco da administração. Tá, Raiz, agora só por curiosidade, o que aconteceu com aqueles 5 servidores lá da Universidade Federal do Alagoas? Bom, o STJ entendeu que no contra-cheque dos servidores não vinha discriminado que a verba era com relação ao pagamento de professor titular e não de professor assistente. E como eu não tinha essa discriminação ali no contra-cheque do servidor, eles não ficaram sabendo que teve uma mudança de lei ao longo do caminho e que isso importava na mudança da remuneração a título de proventos, do valor a título de proventos que era recebido pelo servidor. Por conta disso, o STJ entendeu que o erro da administração não era percebível pelos servidores e que por isso eles não seriam obrigados a devolver os valores. Essa foi a decisão do STJ e hoje é o entendimento que prevalece. Então, só para a gente resumir, quando for uma má interpretação ou uma má aplicação da lei, o servidor não é obrigado a devolver. Quando for erro de cálculo ou erro operacional, o servidor vai ser obrigado a devolver, salvo se ele conseguir provar que ele não podia perceber o erro à época. E vamos de uma dica extra, só para a gente concluir esse vídeo. Se os herdeiros do servidor falecido perceberem que a administração continua depositando o salário do servidor por um erro operacional, mesmo depois do falecimento dele, esses herdeiros serão obrigados a devolver aquele valor que foi pago para o servidor que já era falecido, tá? Porque no falecimento do servidor, suspende-se o pagamento. E aí a administração, obviamente os herdeiros vão atrás de benefícios previdenciários, se for o caso, mas o pagamento ele é suspenso. Então os herdeiros serão obrigados a devolver aquilo que por erro operacional foi creditado na conta do servidor falecido. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando um like caso você ainda não tenha feito e faz um favor para mim, deixa aqui nos comentários alguma ideia de vídeo que você queira assistir ou alguma dúvida que você tenha a respeito da atuação do assessor ou do consultor jurídico na administração pública. Tchau, tchau e até a próxima!